Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se faço bem ao meu irmão, tem a grandeza Dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Oi, Sassá. Suporta mais o desamor, paz pela paz, Pelas crianças. paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de lutar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz do mundo. Liosmar chegou. Amor, com certeza sou feliz. Ixi, tá balançando tudo aqui, por quê? Ao meu irmão, Jaqueline. Elias. A hora da gente construir a paz. Suporta mais. Vou convidar a Liosmar. Liosmar, já vou lhe convidar, viu, querida? A coragem. Oi de novo. Seja bem-vinda, querida. É um prazer renovado recebê-la. Tá melhorzinha? Olá! Tudo bom? Boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Amanhã teremos o nosso seminário. Amanhã eu já vou começar a jogar hoje à noite, né? Porque são muitos convites, aí a gente joga, o povo esquece. Tem que lembrar. São muitas lives, né? Aí a gente... Olha, tá de castigo Leila em casa, com dor de cabeça. Não é de castigo, não. Ficar em casa não é castigo, é bênção. É bênção, pela coragem de mudar. Paz pela paz. Obrigada, meu Deus. Vamos ler o nosso Evangelho de Jesus. Ai, olha, onde foi que eu abri? Eu não marquei, juro. Amar o próximo como a si mesmo. A fé e a caridade. Essa leitura foi feita no dia 28 de julho. E estou abrindo novamente. Eu anotei nesse dia porque foi um dia muito que me tocou. A fé e a caridade. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, em verdade, impulsos generosos mesmo nas pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la. Porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres, queira se iludir sobre a sua destinação nesse mundo, sustentando que lhe é permitido não se ocupar senão da sua felicidade. Certamente, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, que se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades. É também um meio
de vos aperfeiçoar no exercício da caridade, porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Entretanto, tendes razão, afirmando que a felicidade não está destinada ao homem nesse mundo, se a procurais, não nos prazeres materiais, mas no bem. É porque o pessoal se prende a isso, né? Mas ele explica em seguida, não é, Eliosmar? Com A história da certeza. cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, e em vossa sociedade, não é preciso para serdes cristãos nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Tá vendo, Shirley, que a gente não pode conversar que o povo escuta? Eles escutam o que a gente fala. Quando eu disse agora há pouco que nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, e não estamos mesmo, eles escutam o que a gente fala, as nossas lamúrias, as nossas lamentações. E agora nós do Lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, com muita alegria no coração, com muita satisfação na alma, recebemos o nosso querido Liosmar, que amanhã vai estar fazendo um seminário conosco a partir das 17 horas. Isso! Teremos 2 horas! Olha, dobrou. 2 horas para a gente conversar bastante sobre as máximas do Cristo versus pandemia. Não. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Qual é o outro assunto? São Reino de dois que eu dei para Deus. você. Vendo? Meu reino não é deste mundo, não é? Exatamente. Muito que bem. Então, vamos deixar a palavra com o nosso querido irmão do nosso coração e filho do nosso coração. Sinta-se aconchegado, viu? Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Só para rapidinho aqui abrindo um parêntese, quando eu estava estudando os temas de amanhã, eu estava aqui me perguntando como fazer para casar os dois temas. E não querer falar de tudo ao mesmo tempo. Porque a doutrina é assim, você começa de uma coisa, termina de outra, é muito gostosa. E aí Sim. veio uma ideia na cabeça, que vocês vão saber só amanhã, tá certo? Nós vamos falar os dois temas, serão 2 lives, 2 horas de relógio. Vocês vão poder participar, mas claro, a ideia não é minha, eu fui inspirado para casar os temas de uma forma bem bacana, vocês vão gostar. E outra coisa, eu farei as 2 lives com o Illinois, a partir das 5 a gente vai até... São 2 horas de relógio. Em seguida, às 8 horas, farei outra live, só que jurídica. Então, amanhã, minha voz, quando eu acabar tudo, vai descansar um pouquinho, né? Mas vamos lá. Mais uma vez, sejam bem-vindos. O recado da data amanhã, aguardamos todos vocês. E vamos conversar um pouquinho hoje. É um texto de Emmanuel, muito bom. O texto é o nome da palestra, Uma Hora Virá. Eu vou ler o texto, tá certo? E quando eu terminar, a gente começa a conversar sobre ele. Vejam o que Emmanuel nos fala. Uma hora virá em que a senda terrestre se te revelará sob nova expressão. Hora em que lhe despedirás de todos os patrimônios que desfrutastes no mundo, em que compreenderás na terra a escola que te serviu generosamente, em que verás no corpo a armadura bendita a garantir-te o aprendizado, em que reconhecerás no ouro e na posse valiosos empréstimos do divino poder, que te divestes a título precário. Hora em que desejarias ter sido a melhor das criaturas, para que as simpatias dos outros te acalente a alma inquieta, em que todos os nobres ideais não cumpridos surgirão a teus olhos perguntando: por que nos esquecestes? Em que a luz da memória te fará lembrar dia por dia, devolvendo-te a plantação do caminho percorrido em forma de colheita. Hora em que o pensamento, por mais célere, não recuperará os minutos perdidos, em que as mãos, por mais diligentes, não conseguirão retroceder para a tarefa menosprezada,
em que a língua, por mais culta, não conseguirá recuar para refazer as palavras irrefletidas. O aprendiz chega ao dia da aferição de aproveitamento. O operário atinge a ocasião em que será julgado pela obra feita. Alcançarás igualmente a hora inevitável em que cessará a tua presença visível entre os homens para que a terra te julgue. Vive, assim, de acordo com a simplicidade do amor e com os ditames da verdade, plasmando o bem por onde transites, sem olvidar os tesouros do tempo, de vez que o mal em nosso espírito, ainda mesmo quando estejamos libertos da algema física, pela graça da morte, será sempre o inferno que não nos permitirá viver o céu dos céus. Essa é a mensagem de Emmanuel, intitulada Uma Hora Virá. Vamos conversar sobre ela agora. Meus irmãos, nós somos espíritos milenares. Nós já tivemos inúmeras encarnações. Chega um momento que nós, espíritos, no plano espiritual, ou pedimos ou somos convocados a reencarnar, a vestir novamente um corpo de carne, onde nós iremos reparar os equívocos cometidos, passar por provas para crescermos enquanto seres universais, ou reencarnar como missionários para dar o testemunho do amor, da fé, da esperança e da simplicidade. Esse retorno é sempre difícil, porque nós deixamos no plano espiritual corações queridos, corações amados, que ficam alguns ansiosos, preocupados se nós iremos nos sair bem enquanto encarnados. Outros ficam alegres, contentes, porque nós teremos uma grande oportunidade de crescimento. O certo é que aqueles corações que lá permanecem ficam ansiosos, esperando o dia do reencontro. Então nós voltamos à carne e investimos num corpo de criança. Pouco a pouco o tempo vai passando. Nós vamos recobrando a consciência, o conhecimento, a liberdade para tomar as decisões, para escolher o que nós queremos para nossas vidas. Reencontramos, enquanto encarnados, corações amados, corações queridos, que pode tanto estar em nossa família consanguínea, como na forma de um amigo, de um ente querido, de alguém que você encontra enquanto encarnado. Há também aqueles corações não tão amados, de seres que, por enquanto, ainda são nossos desafetos, mas que são imprescindíveis na nossa jornada evolutiva. E assim os anos vão se passando. E pouco a pouco, aquele momento tão temido por algumas pessoas vai se aproximando. O momento de voltar à nossa verdadeira casa, à nossa verdadeira morada, à nossa pátria espiritual. Quanto mais experientes ficamos, alguns gostam ainda mais de ficar na carne. Outros, em inúmeras ocasiões, sentem aquela ausência, aquela falta, como se alguma coisa ou alguém que fosse importante para você não estivesse presente na sua vida, mas não de forma física, não de forma material. E quanto mais se aproxima esse momento, mais o coração fica angustiado, porque deixaremos para trás algumas pessoas aqui na carne, mas reencontraremos aqueles corações amados que lá atrás nos deixaram vir aqui à carne para poder evoluir. Esse é o momento da morte, é o momento do desencarne, é o momento do até logo, do até breve, do até um dia. Nós, da cultura ocidental, guardamos um costume de que a morte é um momento ruim, é um momento triste, é um momento que nós deveríamos fugir a todo instante. Enquanto que nossos irmãos orientais, há muitos séculos e milênios, já guardam a consciência de que a morte deve ser celebrada e não lamentada, e não se revoltar contra esse momento tão importante. Alguns séculos atrás, o Cristo lança um farol para iluminar a humanidade, para iluminar as mentes e as consciências dos que aqui estavam encarnados. Ele manda o Consolador prometido para começar a esclarecer, desmistificar todas aquelas crenças equivocadas que existiam ainda sobre o fenômeno da morte. Então a doutrina espírita vem por meio do codificador chamado Allan Kardec e de inúmeros seres encarnados e desencarnados
que contribuíram para a sua codificação. E a doutrina vem e nos mostra que nós somos seres imortais, de que nós não iremos perecer, nós não iremos morrer, não deixaremos de existir, e que os sentimentos, os valores, as virtudes, os vícios irão nos acompanhar mesmo após deixarmos o corpo de carne aqui no planeta. A doutrina vem também nos mostra que nós já tivemos inúmeras existências, pluralidade das existências carnais, que nós já habitamos vários corpos físicos, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, que nós já moramos em vários planetas e que esse, chamado Terra, é apenas mais uma casa que nós estamos habitando ao longo de várias que já moramos e de inúmeras outras que iremos conhecer futuramente. Além da imortalidade da alma, da pluralidade das existências, a doutrina espírita vem e nos mostra que a morte do corpo tem o poder não de acabar, mas de fortalecer o amor que une as pessoas. É por isso que inúmeros seres tão amados, tão queridos, nunca dão um adeus, nunca se despedem. No máximo, dizem até logo, até breve, até o dia do nosso reencontro. Por isso que Emmanuel nos convida a refletir que uma hora virá, a hora de você prestar contas, não perante um julgador, não perante um juiz, mas perante a sua própria consciência. Uma hora virá em que você irá se indagar, irá se perguntar, por que eu não soube aproveitar? Por que eu não aproveitei melhor as oportunidades que a vida me deu? Por que eu não aproveitei melhor as companhias que o nosso bom Pai nos ofertou? Quantos corações queridos passaram pelas nossas vidas? Alguns permaneceram mais tempo, outros menos tempo. Alguns só precisaram de um gesto, de um ato, de uma palavra para nos marcar profundamente e se tornarem inesquecíveis em nossas vidas. Uma hora virá em que eu terei que ver pela última vez aquele sorriso físico, em que eu irei sentir pela última vez aquele perfume, aquele cheiro, a última vez em que eu irei ouvir fisicamente aquela voz de um ente querido que só em falar alegrava meu coração. Uma hora virá em que eu terei que caminhar, não mais com tantas pessoas encarnadas ao meu lado, mas com certeza, com toda certeza, com seres espirituais comigo. Esse é o momento da morte, esse é o momento do desencarne. Que a doutrina espírita vem nos mostrar que não tem nada de anormal, não tem nada de sobrenatural, pelo contrário, é algo natural, é uma das leis universais. E com toda certeza, é a única coisa que você não consegue mudar. Você, querendo ou não, irá desencarnar. Mas Deus é tão bom, é tão justo, é tão amoroso, que se nós fizermos o nosso papel bem feito, Ele nos concede um tempinho a mais na carne. E a doutrina vem e nos diz que existe a moratória. A moratória, meus irmãos, que nada mais é do que você estender um pouco mais a sua encarnação física. Ah, mas quem conseguiria essa moratória? Todos aqueles que têm amor no coração, que se dedica ao próximo, que ama ao próximo. Chico teve moratória. Divaldo já teve moratória. Inúmeros outros espíritos que no silêncio dos dias também tiveram moratória. E assim podemos ser todos nós, se fizermos muito bem feito o nosso papel. Mas também tem o outro lado. Deus, que é Pai, que é amoroso e que é misericordioso, pode lhe convidar a retornar antes do previsto. Porque, infelizmente, há irmãos que acabam se endividando ainda mais ao longo da encarnação. Nós conhecemos um caso aí de Itabaiana de um senhor que estava se endividando a tal ponto que o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, o seu mentor, pede, roga ao Cristo para que ele desencarnasse antes de se endividar ainda mais. E assim acontece. Entre aspas, um acidente de carro, sem sentir nenhuma dor, sem nenhum tipo de sequela externa, ele desencarna e volta ao plano espiritual. Há aqueles que optam, que escolhem por abreviar a própria vida por meio do suicídio. E nós sabemos que não tem nada no universo que você consiga fazer para deixar o seu pai, o meu pai, o nosso pai zangado, com raiva,
ou com tanta vontade de nos castigar. Ainda que você se suicide, o amor de Deus para com você ficará inalterado, ficará intacto. Mas, porque ele é justo, você terá que reparar o seu equívoco. E, em muitos casos, ficará por um certo tempo revivendo aquele momento do seu suicídio. Mas Deus é tão sábio que ele diz que nem todo suicida, na verdade, está fugindo às provações e expiações da vida. Que há aqueles gestos, ainda que mínimo, de retirar a vida física, não por um ato de covardia moral, mas por um ato de amor, como está na revista espírita, onde uma senhora se suicida, não para fugir à dureza do seu esposo, mas para que ele não se endividasse ainda mais. O ato dela é pensar nele e não nela. Então ela não é suicida, pelo contrário, ela é um sacrifício vivo, um sacrifício humano. Mas esse momento da morte, tão difícil para todos nós, mesmo com conhecimento, não se torna fácil. O sofrimento, a revolta, a lamentação, isso você consegue combater. Mas a dor, ela existe, ela é viva e ela é presente. Mas como eu falei, se você se abraça com o mestre nesse momento tão difícil, quer ver materialmente um ente querido ir embora, você não irá se desesperar, você não irá se lamentar, você aceitará. O seu coração e os seus olhos irão chorar, irão derramar lágrimas, mas aquela sensação de que Deus é Pai irá acolher em seus braços paternos aquele irmão, aquela irmã que voltou ao plano espiritual, lhe enche de esperança, lhe enche de conforto e lhe deixa muito melhor. Quantas vezes nós estamos conversando pela última vez com aquela pessoa, sem saber que, de fato, será a última oportunidade de fisicamente olhar nos olhos e dizer o quanto amamos aquele ser. Quantos irmãos queridos, ao longo dessa encarnação, nós já vimos partir. Quantos seres, que foi a última conversa, a última prosa. Recordo-me de um grande amigo de nossa Irmandade Espírita aqui em Frei Paulo, em que certa vez, antes de começar a doutrinária, estava eu, ele e um outro amigo nosso. Então ele contava as histórias dele de quando ele descia a ladeira da sua cidade, numa corrida de bicicleta. E aquelas histórias alegres, felizes, nos demonstrava que, por trás daquele rosto experiente, daquele rosto firme e forte, havia uma pessoa muito amável e muito amorosa. Esse mesmo Senhor que certa vez me deixou de boca aberta, quando ele, no meio de um estudo aqui na Irmandade, pede licença a nosso querido Eduardo para contar um fato da sua vida e diz: hoje eu estou aposentado, mas para ver a minha filha cursando faculdade e se formando, eu voltei a trabalhar, só pelo prazer de vê-la feliz. São gestos assim que nos marcam profundamente. E esse ser hoje, na pátria espiritual, já socorrido, já amparado, tenho certeza que continua a trabalhar, que continua amando, cuidando e amparando dos familiares que aqui ficaram. É essa morte que a doutrina espírita nos revela. Não a morte do morreu, acabou, morreu, ponto final. Você não irá mais reencontrar aquele ser querido, aquele ser amado, não. Você não irá abraçar fisicamente, não irá sentir o cheiro fisicamente, talvez daqui a pouco eu irei falar, mas com certeza terá a convicção de que a pessoa está ao seu lado. Se você que agora nos ouve, que agora nos acompanha, já passou por esse momento tão difícil, quando for recordar, quando for lembrar daquela pessoa, não lembre com tristeza, lembre com alegria. Emita bons sentimentos, bons pensamentos, para que essa pessoa possa captar, para que essa pessoa possa receber. Ano passado, um outro colega nosso de Irmandade também desencarnou, ainda jovem, ainda com a vida material toda pela frente. Espírita, os pais espíritas. E foi tão belo, foi tão bonito você olhar para os pais, vê-los chorando, com a dor. Nós somos humanos. É normal. Mas não havia um semblante de desespero. Não havia um semblante de revolta. E aí vem a notícia que no momento do desencarne, o jovem
já tenha sido socorrido, já tem o seu mérito. Semanas seguintes, o pai, trabalhador espírita, na mesa mediúnica, vê o seu filho desencarnado conversando com ele, dizendo: papai, aqui estou eu e o meu avô, o seu pai, que me acolheu quando eu voltei para casa. Aqui estou eu estudando, me preparando para trabalhar. Aqui estou eu com uma outra visão de vida. Felizes os que sabem aproveitar. É isso que a doutrina espírita nos fala sobre a morte, nos fala sobre o desencarne. É isso que Emmanuel vai nos falar, que uma hora virá em que você deixará esse corpo de carne, essa roupa material aqui para ficar livre. Quantos de nós não ficamos com o coração apertado quando nosso querido Chico Xavier desencarnou? Quando aquele farol vivo em carne para a humanidade nos deixa aqui. Mas seria justo nós querermos que um espírito tão evoluído, com tanta coisa para oferecer à humanidade, não apenas encarnados, mas os desencarnados, permanecessem em um corpo frágil, em um corpo enfermo, materialmente falando, com limitações? Não seria melhor que ele se libertasse, que ele voltasse a voar de forma mais livre, mais liberta? Quantos de nós olhamos para um ser querido, para um ser amado, enfermo, e pedimos para ele ficar aqui na carne? Meus irmãos, quem ama, deixa livre. Quem ama, liberta. Não apreende, não segura, não algema, como nos diz Emmanuel. Se você tem um ser querido, um ser amado, não peça para que ele aqui permaneça. Peça para que seja feita a vontade de Deus. Se chegou o momento dele desencarnar, permita que ele vá embora. Permita que ele retorne para casa. Felizes os que desencarnam rápido. Os que desencarnam sem dor, sem sofrimento. Se você o ama, você o deixará partir. Porque nunca é um adeus. Ele vai, ela vai, mas voltam. Voltam em definitivo para ficar ao nosso lado. É essa morte, é esse o momento, é essa hora e é esse o dia que nós não conseguiremos evitar. E aí eu pergunto a cada um de vocês: você está preparado? Como está a sua mala para esse retorno? A sua mala está cheia de virtudes ou de vícios? De oportunidades aproveitadas ou de oportunidades desperdiçadas? Como você vive? Você vive enquanto um ser físico ou enquanto um ser espiritual temporariamente na carne? São questões que nós devemos levar para o nosso dia a dia. Há mais de 2000 anos, uma mãe, um coração de mãe, precisou presenciar, acompanhar a humilhação do seu filho, uma humilhação material, acompanhar as pessoas o julgando apenas por amar e por querer o bem das pessoas. Uma mãe teve que acompanhar a crucificação do seu amado e amável filho. Mas esse coração de mãe, ao invés de ficar se lamentando, ela resolveu adotar a humanidade como seus filhos, como seus amados filhos. É por isso que Maria de Nazaré, hoje, é o símbolo de todas as mães. São aqueles braços maternos que nos acolheu quando nosso amado mestre e governador planetário vai embora. E como a lei, uma das leis universais, é a lei do reencontro, Jesus, em pessoa, vem receber a nossa querida mãezinha no seu momento de desencarne. Maria, que habitava o alto de uma colina, que todos os dias atendia os enfermos, os doentes do corpo e da alma. Em um certo dia, já idosa, ela começa a recobrar os momentos ao lado do Cristo. Ela sente o cheiro, ela ouve a pegada de Jesus enquanto criança correndo por dentro de casa. Nos conta Humberto de Campos. Ela começa a vislumbrar os momentos felizes ao lado de Jesus. E quando finda uma tarde de acolhimento, de atendimento aos enfermos, que ela fecha a porta e entra naquela solidão material sozinha, fisicamente, ela ouve uma última batida na sua porta. Um pedinte pede a Maria socorro. Ela, naquele coração amável,
acolhe-o em sua casa. Ela olha para as chagas em suas mãos e reconhece o seu filho. Ela faz menção a se prostrar, a ficar de joelhos. Mas Jesus, humilde por natureza, levanta e diz: Mãezinha, é da vontade do meu Pai que no reino dos céus a senhora seja rainha. A senhora já cumpriu a sua tarefa. Agora é hora de retornar. É hora de voltar para casa. E de lá, ajudar todos os que sofrem e todos os que necessitam. Maria desencarna e recebida pelo Mestre. Jesus, nosso governador planetário. Chico desencarna e Jesus também vem recebê-lo. Paulo desencarna e o Mestre lá estava. João, no Alto Sertão, desencarna, sem que a sociedade nem saiba, mas Jesus vai recebê-lo. Josefa, lá na Europa, em uma pequena cidade, abandonada pela sociedade, desencarna e Jesus vai recebê-la. Um alto sacerdote, um espírita, um católico, um preto, um branco, um índio, não importa a nacionalidade. Todos nós somos irmãos do Mestre. E todos nós que fizermos a nossa parte, seremos recebidos pelo amor desse Espírito, que desde o dia que nós pisamos aqui, ilumina nossas mentes e nossos corações. É essa hora que nos espera, que nos aguarda e a qual não conseguiremos fugir. Ao invés de você correr dela, se prepare, se cuide, viva como se fosse o último dia na carne, mas sabedor, com conhecimento de que você viverá para sempre. Você é imortal. Deus é eterno, mas nós somos imortais. E a vida, a verdadeira vida, é a vida espiritual, não é a vida material. Aqueles corações que pararam de bater fisicamente, agora, mais do que nunca, batem na dimensão espiritual. Para encerrar minha fala e ir para o chat, eu queria só compartilhar uma alegria que eu tive hoje. Eu não vou falar nomes, tá certo? Até porque a pessoa não me autorizou, mas o importante vai ser a mensagem. Todos vocês sabem que há pouco mais de 2 meses eu presenciei o desencarne da minha segunda mãe, minha irmã mais velha, que fez o papel da minha mãe. E foi uma dor que eu senti, mas sem desespero, sem angústia, sem lamentação ou revolta. Porque naquele momento, como eu já falei, agradecer a cada um de vocês. Eu senti o amor, as preces e os abraços virtuais. Mas a dor foi sentida, foi chorada. A ausência física jamais será preenchida. Fica aquela lacuna à espera do reencontro. Do reencontro agora na pátria espiritual. Por mais que eu a ame, claro, para não perder o bom humor, eu espero que eu demore um pouquinho a voltar, claro. Mas na hora que voltar, é claro que eu quero reencontrar todos esses corações. Mas o que me deixou tão bem, tão feliz, foi a notícia de que, em definitivo, ela aceitou o desencarne e já voltou a voar, a bater asas na verdadeira vida. E isso, meus irmãos, não tem preço. A psicografia que eu recebi da minha mãe biológica, alguns anos atrás, dizendo que sentia orgulho de mim pelo caminho que eu tinha escolhido, é algo que não sai da minha mente e do meu coração. É uma coisa que não tem preço, nada vai comprar isso. É a verdadeira felicidade, a felicidade material. Nós somos imperfeitos, nós erramos, mas o que nos faz ser melhor a cada dia é tentar, é lutar, é buscar, é cair e querer se levantar, é não aceitar ser uma pessoa pior, com erros, sim, mas lutando sempre. Nunca esqueçam dos entes queridos que desencarnaram. Ore por todos eles e nutra dentro de você um amor capaz de romper qualquer barreira. E tenha certeza que eles, de onde estiverem, estarão olhando por todos vocês. A morte é apenas um tchau, um até logo, um até breve. Nunca será um adeus. Deixa eu ir aqui para o chat e conversar um pouquinho com vocês, né? Porque tem um limite de tempo e se deixar eu falar até amanhã já em meio do nosso seminário. Vamos aqui falar. A tecnologia está me dando um olé aqui, né? Boa tarde a todos vocês.
que estiveram aqui com a gente. Jaqueline, Leila, espero que você esteja melhor, Leila, dor de cabeça, né? Mas vai passar, mentaliza o alto, mentaliza o Cristo, que é nosso médico maior. Vanusa, Cleide Xavier, se eu falei errado, desculpe. Carla, Samara, boa tarde, Samara. Neide, boa tarde a todos vocês. Vanusa, Elaine Santana, Sara, Anjos, Petrônio, forte abraço. Carlos, Joseane, Marlene, boa tarde a todos vocês. Joseane, Adenilza, Marlene dá boa tarde a todos nós, muita luz para todos. Neide, Elias faz o primeiro comentário. Crê em ti mesmo, age e verás os resultados. Quanto te esforças, a vida também se esforça para te ajudar. Chico Xavier, ação e reação, tudo que vai e volta. Se você busca, se você se esforça, tenha certeza que vai alcançar o que deseja. Se você faz o bem volta até você. Mas se você escolhe praticar o mal, vai ser responsabilizado e terá que arcar com as consequências. Vanessinha, boa tarde. Amanda, boa tarde. Ana Flávia, Viviane, Eline, boa tarde a todos vocês. Anjos fala, graças a Deus cheguei, estava no médico. Espero que esteja tudo bem com você, Anjos. Elias dá outra contribuição de Chico aqui, falando que a questão mais aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. Com certeza, Elias. Você vê o que Emmanuel nos fala aqui, né? A nossa consciência irá nos indagar. O que fizestes do tempo, das oportunidades que nós os concedemos a vocês? A consciência que vai nos cobrar. Não é Deus, não é o benfeitor, não são os obsessores. É a nossa própria consciência. E aí a culpa, a autoculpa, vai nos corroendo e vai aproximando aquelas entidades que, por algum motivo, não gostam de nós, nossos obsessores. Mas é a nossa consciência. A questão sempre foi eu comigo mesmo. Não é com o próximo. O meu adversário não é o outro. O problema não está no outro. Está dentro de mim. Sou eu. Luciana, boa tarde. Clara, boa tarde. Deixa eu ver quem mais aqui. Mari, boa tarde. Vanusa fala aqui. Já teve 3 perdas assim. Vanusa vai continuar, né? Deixa eu ver aqui. Neide fala em muita saudade de dor. Que ele está muito bem. Está progredindo, está crescendo cada vez mais. E o amor continua, tenha certeza disso. Vanusa diz aqui. Senti muita dor, muito desespero. Hoje, sei sentir assim. Bom, Vanusa. O objetivo é esse. O conhecimento, ele liberta, ele fortalece. Como eu falei, no momento do desencarne de um ente querido, é normal chorar, é normal sentir aquela dor. A gente só não pode se desesperar, se lamentar, se revoltar, não. Porque nós estaríamos indo de encontro ao desejo do Pai, às leis universais. Mas sentir a dor é normal, é compreensível, sim. E que bom que hoje você consegue vencer a si própria, consegue passar por esse momento de uma forma muito mais tranquila, serena, porque sempre vai ter alguém desencarnando em nossas vidas. Vamos complementar. Hoje eu sei que eles também têm a certeza disso. Jaqueline, pedindo a Deus esse conforto dessa palavra. José Costa, boa tarde. O Laia Abrigo diz que sonhei com Claruélia, né? Eu acho que é Claruélia. Leila, que bela mensagem. Obrigado, Leila. Michele, Eline. Aqui estão me perguntando, Helena, o sonho foi bom ou foi ruim? Ela é como eu, curiosa. Eu sou curioso pra caramba. Vamos dizer aqui, uma pergunta. Vamos lá. Vi no documentário que Judas, depois do suicídio, foi socorrido por Maria de Nazaré. Ela ainda não estava encarnada nessa época? Isso é verdade? Vamos lá, Vanusa. Quando Judas desencarna, tá certo? A gente já sabe que ele não morre. A sua própria consciência começa a culpá-lo, tá certo? E ele é arrastado, sim, para as zonas vibratórias inferiores. Em termos populares, umbral, tá certo? Para todo mundo ficar mais consciente. Jesus, ao desencarnar, isso a doutrina espírita esclarece, mas também a Bíblia, Novo Testamento também está lá, diz que Jesus desce às zonas abissais, tá certo? Para convidar todos os espíritos que lá se encontravam para segui-lo. Muitos espíritos inteligentíssimos, porém, que ainda viviam na maldade, escolhem seguir Jesus. Muitos são resgatados naquele momento. Outros preferiram continuar lá. Jesus, ele vai pessoalmente até Judas.
tá certo? Só que Judas não o reconhece. A autoculpa de Judas era tão grande que ele não conseguiu reconhecer Jesus à sua frente. Só que, mesmo naquele momento, Jesus sabia que não era a ocasião exata para o socorro de Judas. Porque por mais que Jesus amasse Judas e nos ama também, nós temos que reparar nossos equívocos. Jesus, a exemplo de Deus, é justo, é amoroso, é misericordioso, mas também é justo. Então nós temos que reparar nossos equívocos. Tempos depois, Jesus roga a Maria de Nazaré para ir socorrer Judas, tá certo? Maria realmente socorre e o diálogo é lindo, é maravilhoso o diálogo, porque Judas, ele não reconhece de cara que era Maria de Nazaré também. Então Maria começa a dialogar com Judas, começa a explicar, e o amor é tão grande que consegue convencer Judas a ser resgatado. Porque nós achamos que, por ser uma Maria Nazaré, um José, um Cristo, um Humberto de Campos, um Bezerra, eles vão chegar lá e socorrer. Não. É preciso que o Espírito queira ser ajudado. Por isso que Jesus perguntava, o que queres que eu faça? O que desejas de mim? Porque nós precisamos querer também. Então, quando Judas é socorrido por Maria, ele é levado a uma colônia espiritual para poder se restabelecer, se refazer. E tempos depois ele volta à carne, ele reencarna na figura de Joana d'Arc, tá certo? Joana d'Arc foi uma das encarnações do espírito chamado Judas, um dos apóstolos do Cristo. E Judas, naquela encarnação, termina de quitar seus débitos perante a lei universal, tá certo? É tanto que o próprio Humberto de Campos, tempos depois, ele encontra Judas. Não tem a época da quaresma, nossos irmãos católicos, pronto. Ele encontra Judas. Judas estava sentado, olhando aquela região onde ele tinha convivido com Jesus, e o semblante era aquele semblante de lamentação. Então Humberto de Campos se aproxima de Judas e pergunta por que ele estava daquela forma. E Judas é bem claro e diz, eu estou lamentando a humanidade não ter compreendido o meu papel na história do Cristo. E mais ainda, até hoje, não terem me perdoado. Esse é apenas um trechinho da história, tá certo? Porque é uma história maravilhosa. Na minha opinião, a história de Judas foi uma das mais difíceis até os dias atuais. Tenho certeza disso. Pessoal que já faz, Lorena, Creuza, boa tarde a todos vocês. Pessoal falando aqui, linda mensagem. Que bom que vocês gostaram. Foi de coração. A mensagem de hoje, eu não tinha escolhido o tema ainda. Eu escolhi depois da notícia que eu recebi, né? Eu fiquei tão alegre que na mesma hora veio a ideia na cabeça e eu não podia fazer diferente. Shirley, boa tarde. Adriana, boa tarde. Vanusa. E eu acho que encerramos, né? Não tem mais perguntas, Lenói. Nem a palavra é sua agora. Agora a gente conclui. Agora a gente conclui. Pronto, vamos concluir. Gratos, imensamente gratos por esse momento, por esses instantes, porque daqui a pouco é junho, não é? E a gente precisa se Passar a palavra para ele. Se preparar, não é? Mas amanhã todo Júnior, mundo desculpe se eu invadi seu tempo. Não, não invadiu o dele, não. Eu que vou me preparar. O dele você não invadiu, Tá. não. Viu? Estou te dando a sua xícara de café, então. Mas isso não tem problema nenhum, viu? Vamos para adiante. Amanhã, na próxima semana, é amanhã já. Amanhã nós teremos muito tempo para versarmos sobre esses temas, né? Que eu espero que o pessoal procure perguntas dentro desses temas, porque é um seminário. Eu vou amanhã, vou selecionar as perguntas, viu? Não vou deixar vocês escolher tudo, não, senão a gente vai ter uma encerria. Seria bom, Vai né? ser a mediadora. Mediadora. Seria muito bom, né? Não seria ruim de maneira alguma, graças a Deus. Então, eu vou pedir a você para fazer a prece, tá bom? Faço sim. Meus irmãos, vamos levar nossas mentes, nossos pensamentos e sentimentos, pedindo a Deus e ao Cristo de Deus que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos conceda a sabedoria necessária para vencermos a nós mesmos e que nunca percamos nem a fé, nem a esperança de dias melhores. Roguemos a Jesus e a Maria de Nazaré que auxilie, que ajude, que ampare todos os suicidas e abortados.
aqueles profissionais da área da saúde, que eles não percam a força de vontade de continuar lutando e cuidando dos corpos, enquanto Jesus cuida das almas. Que nosso Mestre ilumine toda a humanidade e que possamos passar o mais rápido possível por esse momento de transição planetária. E a todos os que retornaram à pátria espiritual, que vocês possam, com muita serenidade, seguir o caminho de vocês, seguir a sua marcha evolutiva. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livre-nos sempre, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Que assim seja, e parabéns mais uma vez para o Paz e Fraternidade que está aniversariando É hoje. aniversário, parabéns. Né? Parabéns, Com parabéns. certeza. Por certo, você estaria lá fazendo palestra, mas na próxima vez você vai estar com fé em Deus, viu? Então, Amanhã gratidão. seria meu dia. Então, tá vendo? É. Era Até seu dia e nosso dia, né? Ai, que bom. é, Então, tá bom, vou em breve, com aproveitar fé em aqui. Deus. Vou convidar o pessoal do Paz e Fraternidade para assistir. Manda o convite para lá, viu? Eu estou Vou mandando para mandar, aqui vou para mandar. o pessoal aproveitar para ser um momento maravilhoso com esse seminário que será extraordinário, não tem a menor dúvida. Querido, vá em paz, viu? Gratidão imensa. Pose para a foto. Tchau, Tchau, tchau. tchau.